Boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui foi proposto no objetivo de tentar explicar para vocês e tentar melhorar o conhecimento, assim, fortalecer o que seria função. Não só esses vídeos, mas também talvez nessa ano ou no próximo nós vai sofrer muito e vai precisar muito disso. Então, só para começarmos aqui a entender como que vai funcionar função. Antes de tudo, pe- é, gostaria que vocês marcassem qual que vai ser, quais são as dúvidas de vocês para poder explicar de forma mais precisa, tá? Antes de entender função, nós vamos primeiro entender intervalo. Isso daqui é interessante, por quê? Nós vamos acabar usando intervalo no processo de formação de gráficos na função. Vamos lá. Intervalo. Na minha concepção, eu diria o seguinte, que é um período entre dois pontos na qual pode incluir eles ou não. Como assim? Intervalo, nós falamos intervalo real. Usa o que? Uma reta numérica real. O conjunto real inclui todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Eu fiz uma representação aqui. Os naturais seriam os verdes, né? Porque são todos números a partir do zero ao infinito. Os inteiros seriam os números naturais positivos e os negativos juntos. Os racionais seriam os toda essa o verde e o vermelho e o laranja, porque seria uma representação de fração. E os irracionais são os roxo, né? O roxo, né? Que não dá para definir muito bem em fração. Intervalo. Vou explicar aquela afirmação que eu falei. Como que seria? Nós cria a reta aqui e bota dois pontos e bota a letra, né? Como que isso daqui funciona? Como que essa sentença aqui, ela surgiu? Deixa eu trocar até de cor aqui para... Pronto. Vamos lá. A sentença foi o seguinte. A é menor do que B. Se eu for fazer isso no intuitivo, a lógica seria basicamente isso daqui. Por quê? Quando nós criar reta e define algo, vou chamar isso daqui de x. X é menor do que y. Quando eu defino o x ele vai ter que ser o que? Menor que y. Então o y deveria estar no sentido esquerdo ou direito? A resposta seria o direito. Porque quanto mais para o lado direito tiver, maior vai ser o número do seu antecessor. Então o y ele pode ficar a qualquer lugar nessa reta. Aí eu posso definir o y vai ser aqui. Aí ele vai obedecer essa sentença. E a mesma coisa vai seguir com essa daqui que eu já propus antes. A é menor do que B, porque o A, quando eu defino, o B pode ser qualquer coisa que até eu definir. Agora fica um pouquinho mais confuso, mas é basicamente isso. Também eu posso aplicar nessa formata aqui, ó. A é maior do que B. Agora, observem essa sentença aqui que eu botei. Tá certo essa reta? Esse intervalo? E a resposta é não. Por quê? O A, ele, nessa retinha aqui, ele é menor do que o B. Ele tá menor. Mas a sentença que eu pedi é que o A seja maior do que o B. Então, a forma correta seria basicamente inverter esse caso. Eita, seria o A aqui e o B aqui. Aí sim estaria obedecendo essa sentença que eu determinei previamente. B é menor do que A. Ou A é maior do que B, né? Nós falamos é menor que o outro valor para ficar mais organizado, digamos assim. Agora vamos para os tipos de intervalo. Eu estou só revisando o que o professor já tinha passado antes, bem antes, só para lembrar. Fechado e aberto.
nós vamos usar essa paradinha aqui que eu já marquei antes. O F vai ser o fechado e o A aberto, tá? Porque aí nós vai fazer a reta. Quando nós temos a bolinha completamente fechada, pintada, nós vai usar esse símbolo aqui, ó. E se lê menor ou igual. Também tem maior ou igual, que é essa mesma seta, só que virada para esse sentido. Entendeu? E temos o aberto, que é uma bolinha vazia e uma seta sem o traço de igual, que é esse traço aqui que eu fiz agora. Também tem esse sentido aqui, né? E ele só vai ser maior ou menor, não vai ter o igual, entendeu? Aí vamos lá. O fechado. O fechado, como que ele se reestrutura? Espera aí que eu tô perdendo a voz. Como que ele se estrutura? Nós vamos usar essa paradinha aqui, ó. O nome disso daqui eu esqueci, perdão. Eu acho que era cocheia. Ou cochete. É cocheia ou cochete? Acho que é cochete. Me perdoe. Quando nós temos isso daqui e eu defino um número aqui, quer dizer que esse número aqui, ele vai ser fechado. Vai ser uma bolinha. Ou posso definir ele como assim. Entendeu? Agora, quando essa chave aqui, essa cochete, né, tiver assim em relação ao número, quer dizer que esse número ele vai estar o que? Aberto. A bolinha oca, basicamente. Ou representação assim, ok? Vai ser a mesma coisa. Aí nós vamos observar aqui o fechado. Por que que aqui ele é fechado? Porque esse colchete aqui ele tá pro A e o B tá em relação ao colchete do seu lado. É como se, pensa assim, imagina que a colchete quer comer a letra ali ou o número. Aqui também, ele vai comer. E no sentido ao contrário, ele não vai conseguir comer. Pensamentos intrusivos, tipo, aqui é isso daqui não vai conseguir comer isso daqui, tá? Esquece que eu falei, tá? Aí a forma técnica de escrever isso daqui seria o seguinte: x pertence aos reais. Lembrem que quando eu afirmo que o x pertence aos reais, daqui a pouco eu vou explicar, ele está se referindo à reta numérica real. Vamos lá. Aí, ó, x pertence aos reais, tá o quê? A é menor ou igual a x, que x é menor ou igual a b. Na reta, no intervalo, seria descrito nessa seguinte maneira. Por quê? Eu defini que o A é menor do que B. Então, eu boto o menor número, né? E depois o maior, que é o maior do que esse, né? Agora que vem a questão. Por que o X? O X, se formos parar para pensar, isso daqui é louco. É essa ondinha aqui, que vai ser representado pelos números reais entre esse ponto e esse. Como assim? Vamos supor que temos o número 2 aqui e o número 6. O x, ele pode ser tanto o número 3, tanto o 4, tanto o 5. Tipo, o x pode ser qualquer um desses valores aqui embaixo. Mas se for parar, a sentença está falando que x pertence aos reais. Reais não se restringe apenas aos números naturais. Eles também podem ser racionais, tanto irracionais. Nesse caso aqui não pode ser negativo, porque eu defini que os números, esse daqui e esse daqui é positivo, né? Agora, se eu falar que esse daqui é negativo, também vai incluir os negativos. Então, aqui vai ser tipo que menos 1, né? Aí depois vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o tanto de número. Agora, se for para pensar nos reais,
temos o 0,5, temos o como fala? Raiz quadrada de 2. Ou seja, tem infinitos números possíveis que pode ser o número x. Entenderam? Mais ou menos? Agora que vem a questão do fator da sentença. Quando eu falo que vai ser menor ou igual, o x ele pode ser até o número menos 2. Ou seja, o x pode ser até menos 2. Pode ser igual. A mesma coisa pode ocorrer, x pode ser igual a 6. Entenderam mais ou menos? Ou seja, nessa ondinha aqui, ele vai poder chegar até no máximo menos 2 até 6. Entenderam? Agora, quando eu falo que ele está aberto, que é representado dessa seguinte maneira, a descrição vai ser o seguinte: x pertence aos reais, porque pode ser qualquer número, tal que a é menor do que x e x é menor do que b. Que é representado, se formos ver aqui nessa sentença aqui, ó, que eu usei essa figura aqui, quer dizer que a bolinha vai ser aberta, né? Então, tá aqui, ó. O A naturalmente vai ser menor do que o B. Aí vamos lá. X é menor do que A e B é maior do que X. O X é toda essa ondinha aqui. Agora, quando eu falo que é isso daqui, ó, A é menor do que X e não igual, quer dizer que o X pode ser tudo isso daqui menos A e B. Não pode passar. Porque se passar, aí eu vou ter que afirmar que ele pode ser até igual. Entendeu? É basicamente esse o motivo de ser igual ou maior ou menor que. Espero que até aqui dá para entender, né? E dá para aprofundar muito mais esse processo, né? Vamos ver o que dá para tirar dessa conclusão. Acho que mais nada, né? Que é a representação do aberto, que é a bolinha aberta, né? Agora, o híbrido. Não é correto falar híbrido, mas eu botei aqui como uma sentença de entender o processo. O A, se formos ver aqui, ele tá fechado e o B tá aberto, porque, né, tá em função em um do outro. Como que escreve? X pertence aos reais, obviamente, na qual o A é igual ou é menor ou igual a X, por causa dessa figura aqui. Por causa, se tiver essa figura, ela é fechado, né? Então, e x é menor do que b. Então, nesse caso seria o quê? Uma bolinha fechada e uma bolinha aberta, né? Que é isso daqui. Agora, se for para pensar, o x ele pode ser igual ao a até a ponta do b, mas não pode ser igual a b. Entendeu? Tipo, o x é tudo isso daqui. Agora, se fosse tudo fechado, deixa eu botar o exemplo aqui. O x é tudo isso daqui, ó. Ele não inclui. E nesse caso aqui, ele todo fechado, quer dizer que o x pode ser o A e o B. Basicamente, essa é a ideia. Eita. Basicamente, é esse processo aqui de entender se é igual ou menor que ou igual. Aí, o outro formato, seguindo esse processo aqui, só que invertendo a seta. Que é igual, é isso daqui, ó. O A ele tá aberto e o B tá fechado. Como essa sentença é x é igual a pertence aos reais, tá o quê? O A é menor do que o x, apenas menor porque ele tá aberto, então vai ser uma bolinha aberta e e o x vai ser menor ou igual a b, que vai ser isso daqui. Ou seja, o x ele pode ser qualquer valor saindo ou sendo igual a b. Eita, x bonito.
o x pode ser igual a b até o a, só que não pode ser igual ao a. Basicamente isso daqui que é a ideia do que seria o x, né? Outro tipo de intervalo seria o seguinte, os intervalos infinitos. Na representação, nós colocamos o infinito ou menos infinito sempre aberto. Porque se você botasse fechado, quer dizer que ele vai ter algum limite, tipo, um número maior do que infinito. Isso não faz sentido. Não existe, na verdade. Aí vamos ver como que seria a forma técnica. Vamos ver. Menos infinito aberto até o A fechado. Aí, aí vai ser a sentença: x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Interessante, né? Por que eu não boto tipo, por exemplo, menos infinito igual, né? É igual? É menor do que x, que é deixa eu... Qual o valor? Qual o valor? A, né? Por que eu não faço isso? Porque primeiro está errado. Segundo, o x ele já vai ser o próprio infinito. Por quê? Deixa eu apagar. Porque vou fazer uma reta aqui. Por exemplo, eu determino A e eu quero o A vai ser maior do que outro valor. O x vai ser o período desse processo. Pode ser qualquer número até o valor de A. Tipo, imagina o B, né? O x seria tudo isso daqui, né? Agora, se eu não determino qual vai ser o mínimo ali, tipo o começo, quer dizer que o x vai ser o infinito. Porque se eu não determino o b, tipo o b aqui, se eu determinar o b, o x vai ser, tipo, vai ter um limite. Mas se eu não determino o x vai ficar infinito. Então, vai ser basicamente isso. Agora, se o x vai ser, esse infinito vai ser maior ou menor, vai depender do ponto de vista. Tipo, se eu determinar, deixa eu até trocar de cor aqui, que eu tô agoniado com essa cor. Se eu determino A, se eu escrever isso daqui, quer dizer que o A ele é menor do que o x. Menor ou igual. Pode ser menor ou igual a x, basicamente. Agora, se eu fazer esse mesmo processo agora para cá, quer dizer que o A vai ser maior do que x. E é mais ou menos esse motivo por que eu não escrevo o infinito, porque o x já vai ser o próprio infinito nesse processo. E olha, é igual essa daqui. E também é importante determinar se ele vai ser maior ou igual, tipo, esse infinito vai incluir o A ou não. Nesse caso ele inclui, então o x ele começa já incluindo A até o infinito. E também ocorre com o positivo, como eu descrevi antes, que o A fechado e o infinito aberto, ou seja, o A é aqui, ele e vai até o infinito. E a forma técnica de escrever seria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a... Isso daqui é um A, tá? Perdão. Isso daqui é até o x é maior ou igual a A. Só esqueci de fechar aqui. E é basicamente isso. Agora tem outra parada que até eu fui observar também. Se eu apagar essa parte aqui, se eu apagar ela, a bolinha inicialmente ela vai ficar aberta. Se eu apagar esse daqui também, vai ficar aberto. Ou seja, nesse caso, o x infinito não vai ter o valor A. A mesma coisa, o x negativo também não vai incluir o valor A. Essa é mais ou menos a ideia dos
intervalos infinitos. Eu vou tentar dar um pause aqui porque é muito longo. Desculpa pelo tempo, 20 minutos. Perdão.